Bom dia a você, amado irmão, amada irmã, que segue tanto no Facebook como no canal Católico Itamar Monteiro. Meu bom dia a você, que Deus lhe conceda paz, saúde e bênção e uma Páscoa abençoada no seu coração. Mais uma vez estou aqui com a irmã Aparecida, irmã franciscana, Recoletina. Isso, Recoletina. Franciscana penitente Recoletina, mas nós somos conhecidas como franciscanas Recoletinas. Então, meu bom dia a você, irmã Aparecida. Que Deus abençoe esse momento que nós vamos ter, né, de partilhar sobre a Páscoa do Senhor, a oitava da Páscoa do Senhor. Então, bom dia, Itamar, que está aqui do meu lado, para a gente conversar, fazer essa live. Você que já está aí conosco, já sintonizando aí, já entrando, conectando conosco pelos canais, né, das redes sociais do Itamar Monteiro, o canal do YouTube, pelo Facebook. Então, uma feliz Páscoa nesta oitava da Páscoa, nesse prolongamento da Páscoa. Nós estamos ainda, é Páscoa. Então, feliz Páscoa, que Jesus ressuscitado seja a sua luz. Ilumine o seu dia, ilumine o nosso dia, ilumine o mundo inteiro, nas diversas dificuldades e nas diversas desavenças da vida que o homem produz, mas Jesus é essa luz que alumia, que nos conduz. Então, nós vamos, como Itamar já disse, nós vamos conversar, nós vamos partilhar, aqui junto o Itamar e eu, nós vamos partilhar um pouco sobre, a semana passada a gente viu, né, e a gente tem aí, já você pode estar aí no canal, gravado aí no canal do Itamar, você pode pegar lá, sobre o sentido do tríduo pascal, para a gente rezar bem. Então, para a gente continuar rezando bem, esses 50 dias após a Páscoa do Senhor, que agora nós temos 50 dias, depois da ressurreição, nós temos 50 dias de Jesus aparecendo, Jesus falando conosco. Os discípulos tiveram essa presença, né? Essa presença dele. Ele apareceu a diversas testemunhas, inclusive no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, ele aparece a Maria Madalena, aquela mulher que dela saiu 7 demônios. Então, hoje, ela vai ao túmulo, no texto, né, que a gente reza hoje, do evangelista Mateus. Ela vai ao túmulo, justamente, que era um costume dos judeus, para ungir, para colocar flores, e era um costume de visitar, como também nós fazemos, né? Nós vamos aos túmulos dos nossos entes queridos, quando nós sentimos saudades, mas nós temos uma data, um dia especial, que é 2 de novembro, né? Mas a família pode se organizar e ir o dia que quiser, ou ir todos os dias. Mas era um costume, né, do judeu. Então, Maria Madalena vai logo cedo, e aí o túmulo está vazio. E ela conversa com os anjos. Isso é o evangelho de hoje, da liturgia de hoje, dessa oitava da Páscoa, terça-feira da oitava da Páscoa. E aí o anjo disse que ele não estava mais ali. E aí Jesus a chama Maria, e ela reconhece a voz e disse, mestre, ela diz em hebraico, Rabone, né? Então, Rabone, mas era mestre. Aí Jesus fala para não tocar e para ir anunciar aos discípulos. E ela volta feliz e alegre, dizendo, eu vi o Senhor. Que alegria. Eu também posso dizer para vocês que eu vi o Senhor. Já aconteceu um milagre na minha vida há 15 anos atrás, na minha família, e eu disse para minha mãe, naquele dia, eu vi o Senhor. E foi em época de Natal. Foi na oitava do Natal, não da Páscoa, mas eu disse como Maria Madalena, eu vi o Senhor. O Senhor fez por nós maravilhas. O Senhor nasceu em nosso coração. O Senhor ressurgiu. O Senhor deu vida nova. Então é isso que nós vamos partilhar. Nós vamos conversar sobre essa oitava da Páscoa, que é um prolongamento. No sábado, né, aquela que eu dizia,
Aquela missa foi é a missa das missas, a celebração da celebração. É a liturgia mãe, nós podemos dizer assim, a liturgia do Sábado Santo. Foi a liturgia mãe. Então, por que a igreja faz isso? Para recordar que naquela noite, na madrugada do sábado para o domingo, Jesus ressuscitou. Então, é a liturgia mãe. Nós passamos a sexta, o sábado durante o dia no silêncio, até a madrugada do domingo, que aí o túmulo, as mulheres encontram o túmulo vazio, de modo especial, aqui vai primeiro Maria Madalena, mas eu dizia isso a vocês na semana passada, na outra live, pode achar aí que eu dizia, tenho certeza que primeiro ele foi a mãe dele, a Nossa Senhora. A mãe e Nossa Senhora tinha convicção, meu filho não está morto, ele está vivo. Tenho certeza que ela tinha esta fé e essa certeza. E ele aparece primeiro, a própria mãe dele. E aí, ele aparece a outras testemunhas, diz o Evangelho para nós. Tudo que eu estou dizendo aqui, ou está na palavra de Deus, na Bíblia, você pode ir lá que você vai confirmar, talvez eu esteja falando com outras palavras, não textualmente do jeito que está lá, tem momentos que pode ser que eu diga textualmente, como eu falei do Evangelho de hoje, eu falei as palavras textualmente como está lá, ou está na Bíblia, ou está no Catecismo da Igreja Católica, que é o nosso fundamento aqui nesse canal do Itamar. É a palavra de Deus que nos fundamenta para estar orientando e falando desses momentos fortes da igreja, dessas celebrações, da vivência e de nós vivermos bem este mistério. Então, ou é a palavra de Deus, que nos fundamenta, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras e o Catecismo da Igreja Católica. Então, convidar você, né, a poder compartilhar, né, com os seus amigos o máximo possível que você puder. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer à irmã, como o povo de Deus celebrava a Páscoa na Antiga Aliança? Olha, Itamar, e para você que está conectado conosco, que vai conectar futuramente, o povo de Deus, a partir de Jesus, essa celebração muda. O povo de Deus celebrava. O que é que o povo de Deus celebrava? A passagem do Mar Vermelho, a libertação do povo no Egito. E como que eles celebravam isso? Eles faziam sacrifícios de animais. Então, o povo de Deus, para não esquecer aquele grande marco, grande momento de Moisés os tirar do Egito, né? Que se a gente vai lá no Êxodo, Deus ouviu, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Deus disse, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Deus escuta o clamor, Deus liberta o povo, e nós sabemos que o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. E para não esquecer essa maravilha da passagem, né, dessa passagem da libertação do povo, então o judeu, né, o povo de Israel, que é um povo judeu, eles celebravam a Páscoa do Senhor, eles celebravam a Páscoa. Você percebe, a semana passada eu dizia isso, que Jesus, como um bom judeu, foi celebrar a Páscoa. E pela Páscoa, eles matam Jesus, nos dias de festa. Antes do dia ápice da festa, que era o domingo, o sábado, no caso do judeu era o sábado, e que aí talvez possa dizer, por que para nós hoje é o domingo? Porque Jesus ressuscita do sábado para o domingo, aí por isso hoje é o domingo. Mas o judeu era a Páscoa. Por que Jesus tinha que enterrar Jesus às pressas? Na sexta-feira santa, que Nicodemos vai lá. Porque Jesus não podia passar o sábado ali na cruz, porque era o dia da festa, o dia da festa dos pães asmos. Quer dizer, o dia que eles iam comer
né? Eles iam fazer festa, que eles iam sacrificar animal isso era para quê? Para remissão, para recordar que Deus os libertou. Aí é lógico que eles faziam as leituras, né? Que alguém contava a história como que foi, que vocês... A Bíblia, hoje que nós temos do jeito que ela é organizada, mas antes era contada de boca em boca. Então, alguém contava a história e cantava as maravilhas de Deus. E celebrava a passagem. E sacrificava o animal, um cordeiro, né? Um cordeiro ou um bode. Para que sacrificava? Pedindo Deus perdão dos pecados. Que o povo, muitas vezes, pecou. Xingou Deus, xingou Moisés, desobedeceu Deus, construiu até um bezerro de ouro para ser adorado. Então, mas eles celebravam desta forma, lembrando a passagem do Mar Vermelho e sacrificando animais pedindo. Assim eles imaginavam, né, ao sacrificar e queimavam aquela carne, aquele animal, aquela fumaça que subia, né, que para eles o incenso que subia, ia até Deus e Deus se compadecia deles. Isso era a crença, né, a crença para o povo da antiga aliança, o povo hebreu, o povo de Israel, e que é um povo judeu. A partir de Jesus, com a encarnação do Verbo, aí tem toda uma história que Deus percebe que o homem, só aquele sacrifício ali de animais, Deus não estava mais agradando a Deus, porque o homem continuou a cair, a pecar e a fazer maldades e mais maldades, a construir torre, e não obedeciam a Deus, e Deus manda os profetas, eles matam, e Deus aí Deus manda seu único filho, que é o único sacrifício, e que de uma vez por todas nos libertou do mal. Convidar você a compartilhar, né, para que outras pessoas possam, né, realmente participar desse momento tão grandioso de formação sobre a 8ª Páscoa do Senhor, né? 8º dia, assim, que celebramos a Páscoa. Agora eu queria perguntar à irmã, como era a Páscoa, né, na Nova Aliança, como era que eles celebravam, como é que eles viviam os cristãos, né? Os primeiros cristãos, você quer dizer, né? Tá. Na nova Páscoa celebrada em Jesus Cristo. Tá. Aí eu vou dizer, vocês devem estar perguntando, que eu poderia já ter falado no início, mas está ótimo agora. Por que 8ª da Páscoa? Meu irmão, minha irmã, você que está aí sintonizado conosco, você que vai sintonizar futuramente, você que está aí conectado, que está aí seguindo essa live, o que é? Por que 8ª? São 8 dias, conta de domingo a domingo. Então, eu que sou religiosa, essa semana todinha, eu rezo os salmos como... os salmos que eu rezei domingo, eu rezo de 8 dias os mesmos salmos, e dizendo para mim, Jesus ressuscitou, só isso. O padre aqui da nossa paróquia, o padre Oliveira, ele disse assim que em ocasiões importantes, foge para ele as palavras. Achei bonito ele dizer isso, que aí ele dizia que a ressurreição de Jesus, e falar do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, para ele foge as palavras. A gente busca, né, Santo Agostinho, a gente busca Santo Afonso, a gente busca os santos da igreja, a gente busca Santo Ambrósio, a gente busca São João Crisóstomo, a gente busca os santos da igreja que falaram, né, santos franciscanos, no meu caso, que sou franciscana, Santo Antônio e outros santos pregadores da nossa igreja. Mas fogem às palavras. Eles falam palavras bonitas,
Mas aí eu estava dizendo que são 8 dias. É 8 dias como se fosse um único dia. Então eu rezo o Salmo, e hoje pela manhã eu rezava e pensava, realmente, o Senhor ressuscitou. É para dizer para mim de cada dia, durante 8 dias, o Senhor ressuscitou. Você não está vendo? Ele ressuscitou. Então, para eu acordar e dizer para mim, ele ressuscitou. Então, eu tenho 8 dias para lembrar. E rezo o mesmo salmo, as mesmas antífonas. Muda um texto bíblico ou outro, mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, ou é dos Atos Apóstolos, ou é das cartas de Paulo ali de Romanos, ou de Coríntios, que ele fala da ressurreição, ou de Colossenses, que eles falam da ressurreição do Senhor. Então, são 8 dias para a gente lembrar que o Senhor ressuscitou. Então, e por quê? E tem todo um sentido, que durante toda aquela semana, se a gente olha pelos textos bíblicos que nos faz acompanhar, é lógico que os discípulos, que Itamar me faz a pergunta, o seguinte, como que a nova aliança, que a gente diz a nova aliança, como ele quer dizer para mim o quê? Os antigos celebravam a Páscoa desta forma que eu disse, sacrificando animais. Em Jesus, que agora é a nova aliança, Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado numa cruz, de uma vez por todas, diz São Paulo. Vocês não me perguntam capítulo e versículo agora, que eu não estou com ele aqui, mas tem lá na carta de São Paulo a Romanos. De uma vez por todas, Jesus morre na cruz e para nos livrar do pecado. E Colossenses também fala isso. Para nos salvar. De uma vez por todas, não precisa mais de sacrifício de animal. Não, Jesus para sempre te livrou dos seus pecados presentes, dos seus pecados passados, dos seus pecados futuros. Para sempre. E não foi por outro crime que Jesus morreu. Jesus só morreu por amor, por nos amar muito, e o único crime é o meu pecado, é o seu pecado, é o pecado da humanidade. Ele não morreu, Jesus não tinha crime nenhum. É o crime de Jesus, isso tem que doer nosso coração, porque quem matou Jesus foram os meus pecados. Eu posso estar matando a ele no dia a dia com os pecados que eu pratico, continuando a matar e fazer o coração dele sangrar e sair de novo sangue e água com os meus pecados. Mas como que o povo celebra agora? Por que em 8 dias? Por que 8 dias? Em 8 dias, Jesus vai aparecendo. Lógico que naquela manhã ele já aparece, na tarde ele aparece. Então, os discípulos estão, gente, quando Jesus morre, ali na sexta-feira, tanto os discípulos quanto a Virgem Maria, que Jesus entrega lá na cruz a São João, os discípulos e Nossa Senhora, eles ficam em Jerusalém, mas eles vão para a casa, lógico, onde pode ter sido, a Bíblia não diz, mas fala que eles estavam em Jerusalém, as portas fechadas. Não diz que casa, mas pode-se imaginar que seja ou a casa de algum discípulo, ou a casa daquela que Jesus mesmo disse quando eles perguntam, onde que nós vamos preparar? Vai lá e fala para ele que o mestre quer celebrar a Páscoa. Pode ter sido aquela casa, onde que ele celebrou a ceia, e ali ele deixou para nós, isto é meu corpo, isto é meu sangue, que na Eucaristia. Então, os discípulos eles estão a portas fechadas, com medo, um sai, outro sai. Quando eles descobrem que Jesus havia ressuscitado, mas mesmo assim, eles ainda têm medo, porque diz o Evangelho de ontem, se a gente seguir as Escrituras, por isso que eu falei com vocês que o embasamento todo nosso é das Escrituras. Então, surge no Evangelho de ontem, Jesus, quem segue a liturgia vai perceber isso. Jesus está ressuscitado, ele começa a apareceu às mulheres. No Evangelho de domingo e também os apóstolos vão até o túmulo, encontra tudo como as mulheres haviam dito, como de modo especial Maria Madalena,
que o túmulo estava vazio, que Jesus falou para ir para a Galileia, que lá, ainda diz, dizei a meus irmãos, ide a Galileia, lá vão me encontrar. Porque eles estavam onde? Em Jerusalém, com medo. Porque assim como mataram o seu mestre, imagine que se coloque no lugar dos discípulos também. Assim como mataram o seu mestre, devia estar com medo de matá-los também. Porque até após a ressurreição, ainda começou a inventar fofoca e boato. Ainda chegou os anciãos, os velhos, os que sabiam a lei mosaica, né? A lei, eles sabiam a lei. Então, que tinha a lei. Então, para aqueles velhos lá que sabiam a lei mosaica, pegaram que tinha a lei entre os judeus, né? E tinha uma lista enorme, de mais de 600 normas, que para eles mesmos não, mas para os outros cumprirem. Então, nessa lei, eles sabiam de qual é salteado a lei, mas era para sempre a favor do povo, sempre a favor do bem, que eu quero dizer? Não, porque mataram Jesus. Se fosse a favor do bem, não teriam matado Jesus. Então, diz o evangelho de ontem, se você pega o evangelho da segunda-feira de Páscoa, né? O evangelho da segunda-feira da Páscoa do Senhor. Então, nesse evangelho, vai dizer quando os guardas que estavam lá guardando a porta do túmulo, que Jesus é enterrado, né, num jardim. E nesse jardim tinha lá os guardas que guardavam esse cemitério, por assim dizer, mas era um local, né, que não tinha enterrado corpo nenhum ali ainda, mas era um local onde os judeus costumavam enterrar, diz o Evangelho também. Então, diz que os anciãos pegaram e ofereceram aos soldados que voltaram para dizer, eles estão falando que ele ressuscitou. Aí, eles falaram, chegaram dinheiro, deram dinheiro para os soldados, quer dizer, compraram, isso é corrupção, isso é propina, né? Para nós brasileiros, nós chamamos isso de propina. Isso é comprar o outro, isso é fazer o mal. Então, fizeram o quê? Chegaram dinheiro e os soldados aceitaram. Então, soldados e anciãos estavam tudo na mesma laia, tudo no mesmo grupo. O que eles fizeram? Para dizer o quê? Se vinha o rei que era Herodes, os reis da época, né? Caifás, esse povo aí, se vir perguntar, eles podem achar que eu dou um jeito, os jeitinhos, né? Os jeitinhos de maldade, as astúcias maldosa do demônio. Quer dizer, até após Jesus ressuscitado, eles ainda estão fazendo astúcias e maldades para dizer que foram os discípulos. Então, eu quero dizer, por que eu estou fundamentando isso? Para dizer para vocês que os discípulos estavam com medo, porque inventaram até essa fofoca, até essa mentira, essa grande mentira, que é mentira maldosa, para tirar o foco de que o bem tinha vencido o mal. Você vê como que o demônio ele é tão astucioso. Mas aí, respondendo à pergunta do Itamar, e que é para nós, para qualquer um de nós que talvez tenhamos dúvidas, a partir da ressurreição de Cristo, os primeiros comunidades, os apóstolos, ali eles entenderam as Escrituras. Ali, a partir da ressurreição de Cristo, eles começam a celebrar, né? Tem até um canto, né? A primeira que comungou foi Maria. Imagine Nossa Senhora em uma missa que estava João, Tiago, e a primeira que comunga é a mãe. Porque ela já tinha trazido no ventre carne, né? Jesus, o seu filho. Então, eles começam a celebrar. Porque na quinta-feira, o que Jesus fala? Fazer isto em memória de mim. Eles começam a celebrar, a rezar, a recordar as Escrituras que falavam sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre o que Jesus devia passar. E eles vão compreender aquilo que Jesus às vezes falava com eles assim, agora vocês não compreendem não, mas depois vocês vão compreender. Aí eles vão compreender. Aí, a partir daí, não oferece mais. A partir da ressurreição de Cristo, não, os apóstolos não trazem mais ali
o bode, o carneiro, a ovelha para ser sacrificada e para levar até Deus o sacrifício. O sacrifício é o próprio Jesus. E um pedaço de pão e o vinho, que Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. E aí, meu irmão, nós continuamos hoje, meu irmão, minha irmã, nós continuamos hoje a fazer do mesmo jeito que fizeram e que fazem todo cristão, que a partir de Jesus cria-se o grupo do caminho, os filhos do caminho, os irmãos do caminho, os discípulos do caminho, que quem estuda São Paulo, quando que nós somos chamados de cristão? Lá em Antioquia, que nós somos chamados de cristãos. Quando Paulo, uma comunidade lá chama a Paulo e ao grupo dos apóstolos, aqueles que iam evangelizar, lá, primeiro local onde que eles são chamados de cristãos. Bem depois, Jesus, lá nos anos 60, 50 e tantos, 60, são chamados de cristãos. Depois da ressurreição de Jesus, se chamava dos seguidores do caminho. Quem era o caminho? Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E eles celebravam, irmã, do jeito que a gente celebra hoje, não. Era diferente de nós. Hoje nós temos um pão, né, que é feito, né, a hóstia que nós falamos, né? Se você vai, por exemplo, na Holanda, acho que eu já até tenho uma live com Itamar que eu disse isso aqui. É totalmente diferente, ela não é branca, né? Mas é Eucaristia. É Eucaristia. Ela é compridinha, como se fosse um pãozinho. A nossa aqui, por exemplo, na paróquia que eu moro, nós brasileiros, no Brasil inteiro que eu conheço, nós temos arredondada, né? Tanto a pequena, quanto a grande, menor, média, maior, que o padre leva e diz, isto é meu corpo. Então, nós celebramos como as primeiras comunidades. Quem era a primeira comunidade, gente? Nossa Senhora e os 11 apóstolos. Porque Judas, nós sabemos, Judas traiu Jesus e não fez como Pedro, não se converteu, não voltou. Judas, dizem que ele se enforcou, mas eu não gosto de usar muito essa expressão, que eu não sei, não tem alma. Isso é o que falam, mas nas escrituras não diz o que Pedro fez. Então eu não gosto de dizer assim, ele enforcou. O que nós temos é que relatos escritos, antigos, que falam, né, um santo ou outro. Eu falo santo, mas um estudioso, um sábio, e que tornou santo da igreja, né, depois se tornou santo da igreja, por ser um grande teólogo, por ser uma pessoa muito espiritual, dizem que Judas se enforcou. Quer dizer, gente, para que mais que enforcar do que trair um mestre? Como é que diz? Que maior enforcamento do que você trair e não ter mais a presença do seu mestre, que era Deus vivo, que você caminhava com ele, você trai por causa de 30 moedas de prata. E que você tem, para o resto da vida, você não tem mais essa presença de Deus, e que ele tinha Deus vivo ali. Como nós temos hoje, Deus vivo, é Jesus mesmo vivo. Mas eu falo ali carne e osso, que ele tocava, que ele beijou o rosto, que ele tocava na mão, que molhou o pão e deu para ele. Mas, então, a partir da ressurreição de Cristo, se celebra. Não, o sacrifício nosso é o próprio Cristo na cruz. A cada Eucaristia, por isso que nós não podemos banalizar e brincar. Eucaristia, você não vai para a Eucaristia. Quando eu falo Eucaristia, é missa, me entenda, a missa. Você vai para a missa para celebrar e não para assistir. Você vai para participar e não para um teatro que você olha e aplaude. Você vai para participar, para tomar parte. O dia que você entender isso, o dia que eu entender, eu entendo, mas todo dia eu peço a Deus a graça para eu compreender mais esse mistério. Porque é um mistério tão profundo que a cada Eucaristia eu falo, meu Senhor,
É você, mas que por quê, gente? Para nós hoje, por exemplo, as imagens de Jesus na cruz são lindas, mas imagine para Nossa Senhora e para os discípulos que, mesmo que alguns correram, quem ficou ao pé da cruz ali foi João, alguns ficaram muito longe, inclusive Pedro que nega. Então, ver o seu mestre vivo, a carne sendo massacrada, né? Dando bofetada, chicoteado, sendo pregado na cruz, amarrado, depois bater prego na mão. Mas a Eucaristia que nós celebramos hoje é isso. Isto é meu corpo. Vou falar que é isso porque Jesus mesmo disse. Isto é meu corpo. Isto é meu sangue. Lá na cruz, ele dá a vida para nós. E antes ele deixa